Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai ver uma terceira parte da questão de investigação epidemiológica, tá? É uma quarta aula, digamos assim, uma terceira parte de saúde coletiva, onde vocês verão. Deixa eu só aceitar aqui o colega. Só um minuto. Permitir todo mundo. Pronto, agora deixa eu ir lá. Pronto. Eu coloquei aqui novamente alguns conceitos, tá? Que vocês viram também nas outras aulas, mas para que a gente possa adentrar em realmente o que eu necessito, tá bom? Nessa terceira parte aí, para a gente conseguir fechar essa parte de investigação epidemiológica, tá? De campo. Então, assim, a gente vai definir, tá? Essa parte de investigação epidemiológica como uma aplicação. Que aplicação é essa, Camila? Pelo amor de Jesus. Essa aplicação, gente, ela vai ser a partir dos princípios e dos métodos da pesquisa epidemiológica. Como vocês já viram a epidemiologia, vocês sabem o que é a pesquisa epidemiológica. Essa pesquisa ela vai estudar os problemas da saúde, principalmente aqueles problemas de saúde que não foram esperados. É uma coisa, tá, que ela é demandada de uma resposta imediata e ela precisa de uma intervenção oportuna para essa população que não esperava esse tipo de infecção, ou de agravo, ou de doença, tá? Então, essa demanda por essa resposta imediata, ela vai significar justamente essa parte do estudo que opera, tá, no terreno, onde ocorre esse problema, esse determinado problema de saúde. Então, o imperativo pela intervenção oportuna, quando a gente fala de imperativo, é porque há uma necessidade grotesca e que ela precisa ser feita. Então, eu não posso simplesmente deixar de lado. Então, é uma intervenção, sim, no imperativo. Eu tenho que fazer. Eu não posso negar de fazer. Eu não posso esquecer de fazer. Principalmente porque é um agravo que pode destruir uma população, uma determinada região. Hoje a gente vive um momento de crise no nosso país. Nós estamos em plena pandemia e não tem como a gente não falar disso, onde essa pandemia, ela deixou, né, vamos dizer assim, as pessoas deixaram de movimentar alguns setores. Os únicos setores que não pararam são os serviços essenciais. Hoje a gente está, por exemplo, estamos tendo lockdown. Então, assim, por isso que a gente precisa tanto de respostas imediatas quando a gente fala de pesquisa epidemiológica, quando a gente fala de estudo de problemas de saúde e quando a gente diz que ele precisa ser imperativo, tá? Porque isso vai significar, sim, que a intervenção ela precisa ser feita e isso vai identificar, assim, quanto tempo eu tenho para fazer. Porque essas extensões, elas têm limite de tempo. Hoje nós não temos mais UTIs, tá? Hoje a gente vive num processo de calamidade aí. Eu digo até que é desumano, né? Pela situação que a gente vive hoje no nosso país, principalmente na Bahia. E a gente precisa de uma resposta. Então, quando a gente fala de investigação epidemiológica, eu estou dando o exemplo aqui da Covid-19, mas a gente tem vários exemplos para dar, tá? Há tempos atrás aí, antes de existir o SUS, a gente teve aí, por exemplo, a revolta da vacina, onde naquela época os modelos assistenciais eram totalmente diferentes dos modelos assistenciais que nós temos hoje, né? Mas foi uma coisa que funcionou e que a gente conseguiu naquela época, né, exterminar a varíola. Foi por uma situação imperativa, opressora, mas foi necessária para o momento. Ainda na investigação epidemiológica de campo, a gente vai ter o seguinte, que pelo seu procedimento, né, ele é um procedimento ágil, ele é um procedimento rigoroso, ele é eficaz e ele é tecnicamente simples. Ou seja, ele precisa estar estruturado nesses pilares, tá? Porque ele vai ter que oferecer respostas urgentes. Essas respostas, elas são requeridas, tá? Por uma questão das nossas tomadas de decisão e especialmente nos nossos níveis locais de saúde. Então, isso vai influenciar município, estado, a União, tá? Isso vai principalmente dizer
como a gente deve proceder perante situações de surto e epidemias. Quando a gente consegue controlar o surto, tá? Que é um tipo de epidemia, como vocês já viram, a gente não vai ter a epidemia ali ocasionada, tá? Propriamente dita. E a gente vai evitar que a gente também possa ter o que aí? Uma pandemia, que é o caso que a gente está vivendo hoje. E o cumprimento sistemático, né, dessas diferentes etapas, que a gente viu também na segunda aula, ela requer uma aplicação racional desses princípios da epidemiologia, tá? Para o controle dessas doenças. Então, a investigação desses surtos, desses agravos, representa uma atividade básica, tá, do trabalho epidemiológico de campo em qualquer sistema local de saúde. E isso vai tratar-se de um excelente modelo para a gente conseguir estimular e exercitar o desempenho dessas equipes locais de saúde. Quando a gente fala da capacidade local, tá, de atuar perante a um ciclo, a gente precisa lembrar que isso vai incluir investigação desse ciclo e isso vai estar relacionado diretamente a 2 aspectos gerais da equipe local de saúde. Então, a gente vai ter que saber quando investigar e como investigar. Quando a gente fala de quando investigar, a gente fala da capacidade da identificação. É um alerta epidemiológico, tá? Então, assim, em função desse nível de desenvolvimento do sistema local de vigilância em saúde pública, é a partir daí que eu sei quando eu vou investigar, a partir da minha capacidade de identificar alertas epidemiológicos. Como investigar? É quando eu averiguo a capacidade de resposta epidemiológica, tá? Em função do nível de organização da minha equipe local. Então, isso vai estar muito mais ligado à situação da organização da equipe local, da unidade, tá? Dessa abordagem sistemática do problema, do que muitas vezes de lá de cima. Então, é uma coisa que precisa ser a nível local, a nível ali regional, ali da sua unidade. Vocês que precisam, enquanto enfermeiros de unidade, por exemplo, estabelecer como vai ser esse processo investigatório. Por quê? Sou eu que conheço a minha área, sou eu que entendo quem é aquela área, sou eu que tenho o agente de saúde que está ali todos os dias convivendo com aquele paciente. Então, quem melhor do que eu para saber como vou investigar, né? E outro aspecto, né, fundamental para essa investigação de campo é justamente a adoção desses conceitos, essas definições padronizadas, tá? Que vão possibilitar essa abordagem sistemática dos problemas de saúde, principalmente esses problemas inesperados. Então, a gente tem 2 termos, a gente vai ter o termo surto e o termo epidemia, tá? Entre outros termos aí que tem, né, que a gente vê aí, mas não tão habitual como a gente vê os surtos e as epidemias, tá? A partir dessas conotações, né, principalmente quando são empregados fora desse âmbito técnico. Então, quando a gente fala de surto, como a gente viu, a gente está falando de uma situação epidêmica limitada, a um espaço geográfico limitado, tá? É uma situação epidêmica, sim, tá? Mas o surto, ele é o aparecimento súbito dessa situação epidêmica e ele vai representar um aumento não esperado na incidência de uma doença, como a epidemia também vai ser, uma vez que o surto é um tipo de epidemia, só que menor, porque ele é mais limitado. Ele vai ser limitado, por exemplo, a uma comunidade, a um povoado, tá? Ele é restrito geograficamente. Então, o surto ele implica nessa ocorrência de um espaço especificamente localizado e geograficamente restrito. Como, por exemplo, falei para vocês, comunidade, povoados, um barco, um iate que saiu daqui e foi fazer, vocês que gostam de viajar muito, vocês são chiques, pega um iate, um trem chique desse e vai fazer um tour e lá pega uma doença. Então, aquilo a gente chama de surto, porque foi ali, apenas naquela população ali daquele iate, tá? Como a gente vai ter também instituições fechadas, como, por exemplo, escolas, hospitais, quartéis, mosteiros. Quando a gente tem nesse pequeno espaço, nós temos aí a situação de... Deixa eu aceitar aqui a colega. A situação de surto, certo?
Em teoria, então, um surto seria a expressão inicial de uma epidemia. Deixa eu aceitar aqui de novo, gente. Tá? Seria a situação inicial de uma epidemia. E, portanto, essa identificação oportuna do surto seria a maneira mais precoce da gente conseguir prevenir essa epidemia subsequente. Então, na prática, a identificação de surtos, ela é uma atividade básica desses sistemas de vigilância, tá? E a investigação de surtos também. Então, vai ser um requisito importante para a implementação dessas medidas de prevenção, uma vez que já foram implantadas, porque a gente só implementa aquilo que já existe, tá? Então, a gente vai implementar essas medidas de prevenção e de controle oportunas, efetivas, no nível local de atenção. E epidemia, a gente fala de surto e fala de epidemia, tá? Então, assim, essencialmente, gente, epidemia, ela é um problema de saúde pública, tá? É um problema de grande escala, ele está relacionado à ocorrência e à propagação de uma doença, tá? Um evento de saúde claramente superior à expectativa normal, tá? Que usualmente transcende os limites geográficos e populacionais próprios de um surto. Então, o surto, ele tem o limite geográfico e populacional. A epidemia, não, ela não tem limite geográfico e ela não tem limite populacional. Então, a epidemia, ela pode ser considerada como uma agregação simultânea, tá? De múltiplos surtos. Então, quando eu tenho vários surtos, eu tenho uma epidemia, tá? De uma ampla zona geográfica e usualmente vai implicar na ocorrência de um grande número de casos novos em pouco tempo, claramente maior do que o número esperado, tá? No caso de um surto. Porém, quando eu vou para a parte da conotação, tá? De situação de crise, em função das metas, dos objetivos de saúde pública, tá? Então, a epidemia, ela não necessariamente vai ser definida por um grande número de casos. Por exemplo, se eu tiver num cenário aí, por exemplo, hoje, de erradicação da poliomielite aguda, tá? Eu tenho essa erradicação. Se eu tiver a ocorrência de um caso confirmado dessa poliomielite aguda, eu tenho uma situação de epidemia. Por quê? Porque a epidemia, ela não se restringe a espaço geográfico e nem quantidade. Então, não é nem para mais e nem para menos, tá? Mas vai muito mais da situação de crise que essa doença pode causar no mundo, né? No mundo, num país, num determinado local, no desastre epidemiológico que essa doença pode causar, muito mais do que ligado a números. Professora, Sandra está querendo que aceita. Ah, só um instante, vou aceitar agora. Pronto, já foi aqui. Bom, então a epidemia, tá, gente? Ela é a ocorrência de casos de doença, de agravos, de eventos de saúde, tá? Com incidência maior que a esperada para uma área geográfica em períodos determinados. Tem mais gente querendo entrar. Só um instante. Esses períodos determinados, tá? E o número de casos vai indicar a presença de uma epidemia, tá? Isso vai variar conforme o agente, como eu falei para vocês. Então, não precisa ser muito para poder indicar uma epidemia, mas sim o desastre que isso pode fazer, o tamanho, o tipo de população exposta. Eu preciso avaliar a experiência prévia, tá? Ou a ausência de exposição dessa doença e o lugar e o tempo de ocorrência dessa doença. Então, agora eu preciso saber quando que eu vou investigar, tá? Hoje eu já sei tudo de investigação epidemiológica, Camila. Estudei o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de investigação epidemiológica. Mas eu preciso saber quando é que eu vou investigar, né? Eu preciso saber isso. Então, eu preciso saber dessa capacidade de identificação, desses potenciais, dessa situação que requer essa investigação de surto. Então, isso vai depender muito do nível de desenvolvimento do sistema local de vigilância em saúde pública, tá? Da capacidade local de alerta epidemiológico. Então,
Isso vai depender exclusivamente apenas do tipo da doença? Não, isso vai depender também do meu sistema de vigilância em saúde pública. Como é que ele funciona? Ele está funcionando de verdade? Porque eu só sei quando eu tenho que investigar uma doença se o meu sistema de vigilância ele funciona direito. Se ele não funciona, eu não vou saber nem que ela está ali existindo naquele paciente, tá? Então, a minha capacidade local de alerta epidemiológico, ela precisa estar ok, tá? E é importante também que a gente consiga identificar circunstâncias gerais, tá? Nas quais se recomenda realizar essa investigação epidemiológica de campo. Lembrando que a investigação de campo é aquela que a gente vai mesmo lá na casinha do paciente, vai na casinha, vai nos locais ali, nas regiões, fazer essa investigação, tá? Normalmente, gente, quem faz isso são pessoas aí que estão na vigilância, tá? A gente tem os técnicos apropriados para isso. E o enfermeiro da atenção básica, por exemplo, que estiver lotado ali, ele acompanha esse processo de investigação, ele ajuda, sim, nesse processo de investigação. Então, a gente tem que entender esses passos, como é que funciona, para a gente poder investigar. Tá? E isso, lógico, que vai acarretar, né, no investimento desses recursos, tá? E na dedicação dessa equipe local de saúde. Então, para eu saber quando eu vou investigar, eu tenho aí alguns tipos de situações que é quando eu vou investigar. Então, eu vou investigar quando a doença ela é prioritária. O que é isso, pelo amor de Deus? Como é que eu vou saber quando a doença é prioritária? A gente vai ver. Eu vou investigar quando a doença ela excede sua ocorrência usual. O que é isso, pelo amor? Também vamos saber. Eu vou investigar quando a doença parece ter uma fonte comum. Eu vou investigar quando a doença parece ter uma severidade maior do que o usual. Eu vou investigar quando a doença é nova, emergente ou desconhecida na área, COVID, né? Eu vou investigar quando a doença é de interesse público, COVID também entra aqui. E quando a doença está relacionada a emergências em situações de desastre, Covid também entra, que é um desastre que a gente está vivendo hoje aí. E quando é que a doença é prioritária, tá, gente? Então, as autoridades sanitárias, elas estabelecem as doenças prioritárias e, portanto, dão a instrução de investigar todo o caso notificado. Então, eu já sei, então, que todo caso notificado vai ser uma doença prioritária para mim. E se eu sei que toda doença prioritária eu preciso investigar, então todo caso que tiver que for passível de notificação, eu vou investigar. Então, nessa situação, né, o requerimento ele vai efetivar uma investigação de surtos, tá? Isso vai derivar dos objetos gerais do sistema de saúde. Isso aí a gente já entra numa parte de sistema de informação, tá? Que vai estar relacionado ao controle dessas doenças, tá? E ao reconhecimento do perigo real ou do potencial epidêmico para a população desta doença também. Então, se a doença ela é uma das indicadas na lista de doenças de notificação compulsória, que é o DNC, do nosso sistema de saúde, por exemplo, devido ao seu alto potencial de transmissão, cada caso deverá ser investigado sem considerar qualquer outro critério. Então, foi notificado, gente, eu tenho que investigar sem qualquer outro critério de inclusão na questão de investigação epidemiológica, tá? Então, essas listas, geralmente, elas vão se basear nesses critérios epidemiológicos nacionais, tá? Internacionais também. Eles são estabelecidos em função do alcance dessas medidas de controle dessas doenças e, em especial, aquelas que estão sobre os planos de erradicação e os planos de eliminação também. Então, principalmente as doenças que estão nesses planos de erradicação e de eliminação, eu tenho que investigar. Porém, não são apenas essas, tá? Então, independente, notificou, eu preciso considerar a investigação sem qualquer outro critério. Bem como as de declaração obrigatória internacional, tá? E aquelas definidas como as doenças reemergentes. Hoje a gente tem a questão do sarampo, que é considerado uma doença reemergente, pois a gente teve a erradicação do sarampo há um tempo atrás, e tivemos aí
casos, né, por conta das fronteiras aí da Venezuela e tal. E aí nós tivemos, sim, o sarampo novamente, e é considerada aí uma doença reemergente. E quando que a doença excede sua ocorrência usual? Então, vai ser necessário a gente efetivar essa investigação quando essa incidência da doença numa população específica, num determinado período de tempo e numa área geográfica, ou seja, é um surto, tá? Eu vou ter um surto e isso vai exceder a sua ocorrência habitual, tá? Então, assim, quando a gente fala em um sentido amplo, a ocorrência da doença, ela envolve frequência, distribuição e determinantes. Então, no geral, é recomendável que eu investigue, tá, essa situação na qual essa doença excede a frequência usual, ou seja, o número de casos, tá, da incidência observada de uma doença supera a frequência esperada, considerando essa distribuição dessa doença. Então, é necessário, sim, efetivar essa investigação desses casos que, como é que eu vou dizer, que excederam essa frequência. Se eu tenho uma doença que a frequência dela é X e ela excede para Y, eu tenho necessidade de investigar o porquê que ela está excedendo esse limite. Tá? O limite dessa ocorrência usual dela, o que está acontecendo? E tem mais, eu vou investigar num determinado período, tá? Porque ela normalmente vai acontecer assim, e eu preciso saber qual é a população específica em que ela está ocorrendo. É criança, é idoso, é jovem adulto, é bebê. Então, assim, eu preciso investigar a ocorrência de doenças que envolvem frequência. Eu vou atribuir a eles a questão da distribuição e desses determinantes para fazer essa investigação. E em algumas ocasiões, tá? E dependendo do nível do desenvolvimento desse sistema de vigilância, é possível, né, que eu suspeite ou detecte possíveis mudanças nesses determinantes habituais, né, dessas doenças, em uma determinada população, em determinado tempo específico. Então, assim, eu tenho que saber que esses serviços, à medida que essas operações de sistema de vigilância, né, de fatores de riscos, de condutas de risco e de estilos de vida específicos, eles estão subordinados, tá, em certas medidas a essas situações. Então, Então, eu sempre vou observar, tá, essas ocasiões e saber, né, que isso vai estar subordinado, tá, em certas medidas a essas operações do sistema de vigilância. E quando que a doença parece ter uma fonte comum? Então, assim, a suspeita, tá, de uma doença ou de um problema de saúde, quando ele é inusitado, quando ele é originado por uma fonte comum para 2 ou mais casos, tá? Geralmente, razão suficiente para iniciar um estudo. Então, a investigação dos primeiros casos, né, chamados casos índice, a gente estuda isso em Saúde Coletiva 1, tá, gente? A gente estuda essa parte de casos índice, tá? Que é a investigação dos primeiros casos descobertos, tá? Então, a gente pode permitir identificar e corrigir previamente esses problemas. E com isso evitar a ocorrência desses surtos de maiores proporções. Então, quando eu tenho casos, né, de uma fonte comum, por exemplo, em determinada região eu tive 10 casos de diarreia, né, é um surto. Eu tive 10 casos de diarreia, tá, em determinada região, e todos, a fonte comum vai ser o quê? Bora colocar aí a água, por exemplo. Então, a partir disso, eu tenho que investigar lá naquela região, naquela população, o porquê que a água deu diarreia naquelas pessoas, tá? Uma vez que diarreia é passível de notificação. É uma notificação diferente, tá? Mas ela é passível de notificação também, tá? Então, assim,
Essa investigação, tá? Ela vai permitir identificar, ela vai permitir corrigir previamente esses problemas, tá? E com isso ela evita essa ocorrência do surto de maiores proporções. Então, se eu consigo visualizar o problema anteriormente, eu vou evitar que eu tenha um surto em maiores proporções. Então, eu vou evitar epidemias, por exemplo. Tá? Então, assim como daqueles associados à exposição de substâncias tóxicas também ambientais, como é o caso. E a suspeita de uma fonte comum, ela pode surgir de notificação por parte de um ou mais médicos, tá? Ou qualquer outro profissional de saúde da ocorrência inusitada, tá? E recente de alguns ou vários casos de uma doença, possivelmente a mesma, né? Entre os quais provavelmente exista alguma relação. Outra forma, tá? Que pode surgir a descoberta de uma relação aparente entre casos. Só um instante, gente. Aceitar aqui. Então, é a descoberta, né, de uma relação aparente entre casos em termos de sexo, idade, lugar de residência, trabalho, sobrenomes, datas de início, após a revisão e a análise, tá, dos relatórios de notificação ou morbidade. Então, a data de início de uma doença, ela costuma contribuir, né, é um dado muito útil para identificar essa fonte comum de um surto, tá, em determinadas situações. Então, a presença também de conglomerados espaciais, ou seja, aquele agrupamento inusitado de casos, tá, num espaço territorial que é normalmente circunscrito, tá? Quando a gente vai mapear o local, a gente tem ali todos os dados de notificação em um único local, a gente vai chamar isso de conglomerados também espaciais. E os rumores gerados na comunidade, né, em particular, sobre a possível presença de uma doença após a celebração de um determinado evento social, como, por exemplo, festas, reuniões cívicas, comemorações religiosas, velórios, enterros e por aí vai. Bom, quando a doença ela parece ter uma severidade maior do que o usual, né? Então, assim, a execução dessa investigação epidemiológica, né, quando a gente fala de severidade, a gente fala de uma coisa muito mais grave, né? Então, é uma doença que vai se apresentar com gravidade maior que o habitual. Então, eu dei o exemplo da diarreia, por exemplo. Diarreia aguda, 3 dias, né? O paciente, ele ficou ali 3 dias. Mas aí se eu tiver uma gravidade maior, o paciente está com diarreia 10 dias, esse paciente vai desidratar. Esse paciente vai desenvolver uma inapetência grave, esse paciente vai ter que ser internado, a gente vai ter que hidratar esse paciente. Então, assim, a gravidade ela passa a ser maior que a habitual. Então, quando eu faço análise sistemática da letalidade a partir da informação, tá, do sistema de vigilância e da taxa de hospitalização, tá, a partir desses registros hospitalares, é importante também que eu consiga determinar a necessidade dessa investigação. Então, se eu pego, por exemplo, se eu tenho diarreia ali dessas 10 pessoas e vamos colocar aí 7 desenvolvem uma situação mais grave, que precisam ser internadas, hospitalizadas, serem encaminhadas ao serviço de média e alta complexidade, ou seja, o meu paciente ele vai sair da atenção básica e ele vai para um serviço de média e alta complexidade. Então, a minha taxa de hospitalização vai aumentar. Então, a partir do registro hospitalar, eu vou ter certeza e eu vou determinar a necessidade de investigação com relação à severidade maior desse tipo de notificação do que o usual, tá? Outra coisa, uma mudança no nível de acesso oportuno aos serviços de saúde, tá? Os recursos terapêuticos específicos, ou uma queda na qualidade, na atenção dos serviços de saúde, são também circunstâncias relativamente comuns, né? Que podem transformar negativamente também o espectro de severidade de uma doença sob vigilância. Daí a necessidade de investigar esses casos. Como é isso? Por exemplo, quando a gente está com uma quantidade de recursos humanos reduzida, né? Eu consigo fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha, por exemplo, eu tenho 20 profissionais dentro de uma unidade. Aí eu tenho, sei lá,
5 precisaram se afastar por algum motivo, alguma doença, alguma coisa. Eu só vou ter 15. A minha excelência profissional com 15 vai ser a mesma que eu tinha com 20? Não, é inviável. Eu vou tentar fazer ali da melhor forma, né? Para que isso não gere nada de negativo, tá? Porém, eu vou ter dificuldades de prestar um serviço à minha comunidade, né? E dificuldade também no nível de acesso dessas pessoas, uma vez que eu não tenho mais a minha quantidade de profissionais ali oportuna como eu tinha para atender a minha população. Então, naquele período ali, a minha população ela vai sofrer sim nessa questão do nível do acesso, nessa questão do recurso, tá? Do serviço de saúde e por aí vai. Então, quando a doença é nova, né? Por último, eu deixei essa, acho que é a última, mas exatamente. Quando a doença ela é nova, é emergente ou ela é desconhecida na área. Então, normalmente, né, a presença provável de um ou mais casos de uma doença, ela vai ocorrer pela primeira vez ou há muito tempo, tá? Não ocorria em nenhuma zona específica e é outra das condições suficientes que a gente tem para realizar essa investigação epidemiológica. Então, é a presença desses casos, dessas doenças, tá? De quadro clínico, ele não é compatível com nenhuma outra conhecida. Então, ele vai ser sim objeto de investigação de caso, uma vez que é uma doença emergente, tá? É uma doença que vem surgindo aí. Então, a grande maioria dessas doenças novas, emergentes ou reemergentes também, elas cumprem potencialmente com esses critérios de investigação de campo. Então, de fato, essa crescente presença, essa crescente demanda dessa operação de sistemas de vigilância em saúde pública, eles vão ser mais sensíveis diante dessas situações de emergência, tá? De situações desconhecidas nas áreas de abrangência, tá? Gente, o nosso momento de hoje é esse. Deixa eu voltar aqui para vocês. Interromper aqui a gravação.